Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje é dia de matemática e seguindo um conteúdo exclusivo que o professor Marcos preparou para vocês, hein? E não esqueçam de ficar em casa e usar máscara. Olá pessoal, professor Marcos Miguel de Matemática, estamos aqui para mais uma videoaula. O assunto que eu trago para vocês agora é posições relativas entre duas circunferências, tá certo? É um assunto que é quase que teórico assim, exige que você tenha conhecimento de alguns conceitos, de algumas definições. Eu vou colocar alguns tópicos aqui e depois vocês se aprofundam mais no conteúdo, tá certo? Duas circunferências, elas podem ser tangentes internas podem ser tangentes externas pode ser interno externas concêntricas e secantes. De novo, quem determina essas condições aí são os raios e a distância entre os centros, tá certo? As tangentes são as mais fáceis de perceber quando é um caso ou quando é outro, tá certo? Porque a gente parte de uma igualdade. Para duas circunferências serem tangentes internas, a distância entre os centros tem que ser igual à diferença entre os raios. Ou seja, eu faço a diferença entre os raios, se a distância entre os centros for igual a essa diferença, então elas são tangentes internas, tá? A tangente externa, a distância tem que ser igual à soma entre os raios. Para ser interna, a distância tem que ser menor que a diferença. E para ser externa, a distância tem que ser maior que a soma. Concêntrica é a mais fácil de perceber, que a distância entre os centros é igual a zero. Ou seja, os centros ele coincidem. O centro de uma circunferência é a mesma posição do centro da outra. Tá? E secantes, a distância ela tem que estar entre a diferença e a soma. Ok? Ou seja, para a gente descobrir qual é a posição relativa entre duas circunferências, a gente precisa saber quem são os raios das duas e a distância entre seus centros, tá certo? Nessa questão que a gente tem aí, ó, a gente já pode determinar quem é o raio da primeira, que é 1, ó. O raio da segunda, que vai ser a raiz de 4, 2, tá? Preciso apenas saber quem é o centro de uma, o centro da outra, para calcular a distância entre eles, tá? O centro da primeira é abscissa 1, ordenada 0. O da segunda, abscissa menos 2, ordenada. Preciso calcular qual é a distância entre essas duas, tá certo? Aí de novo lá a fórmula de distância é de 2 pontos, ó. Variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. A variação de x de 1 para menos 2 vai dar 3.
variação de y é zero. Então, d é igual a 3 ao quadrado 9, d é igual a raiz de 9, 3, certo? Então a distância entre os dois centros é 3. Aí eu vou ver em qual daquelas condições ali ele se enquadra, né? Eu tenho que o raio de um é 1, o da outra é 2. A soma entre os dois raios daria 3, não é isso? Se eu tenho soma dos raios R1 mais R2 é 3 e a distância também é 3, eu tenho que a distância é igual à soma. Se a distância é igual à soma, elas são tangentes externas. Então a resposta aqui seria letra A, tá certo? Sempre para saber qual é a posição entre duas circunferências, eu preciso dos dois centros e preciso do raio. Porque com ele a gente pode estabelecer a distância e fazer a relação com uma das condições, tá certo? A aula de hoje fica por aqui, até a próxima. Qualquer dúvida, nos procure nas redes sociais.